queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, Provérbios. Hoje só está dando Provérbios quase, né? Isaías. Interessante, viu, Carlos, que na sexta-feira o Nuno e a Cristiana, eles sempre vão lá em casa à sexta-feira para estudarmos a Bíblia. A nossa mesa se transforma lá, não é? Numa sala de aula. E essa semana nós lemos Isaías 53 todinho, falando do que o eunuco etíope estava lendo, que o levou a tomar uma decisão de se batizar e de servir Jesus. E sabe, irmãos, eu estava pensando aqui. Eu fico antenada, né? Fico antenada. Você sabe qual é o único país de África que não foi colonizado? Tirando a Libéria é um caso à parte, não é? Não foi totalmente colonizada, mas também tem história de colonização. Mas o único país da África que não foi colonizado foi a Etiópia. Porque o evangelho chegou lá, através daquele etíope do deserto, que era o alto comissário da rainha da Etiópia. E ele levou o evangelho para a Etiópia se tornou um país cristão, e não se deixou colonizar, não se deixou aprisionar, não se deixou, não é, acorrentar por nada, nenhum sistema humano. Porque a palavra de Deus tem esse poder de nos transformar de tal forma que muda o nosso pensamento, transforma o nosso pensamento, o nosso entendimento. Por que os gregos nunca foram escravizados? Por causa do conhecimento. Um povo que tem conhecimento não se deixa escravizar, não é? E eu louvo ao nome do Senhor. E lá em Provérbios, capítulo 6, nós vamos falar aqui de algumas coisas que o Senhor odeia. Você acha que Deus odeia alguma coisa, sendo Ele um Deus de amor? Sendo Deus amor, Deus odeia alguma coisa? E sabe, irmãos, eu estava pensando, porque essa semana houve alguns terremotos, né, em várias partes do mundo. Você viu isso? Eu até coloquei no grupo da igreja várias partes do mundo, não é esse não, Vitória, é um que tem várias partes do mundo que receberam, não é, vários terremotos. Um devastou a Venezuela, outro no Japão, outros no Afeganistão, no Paquistão. Irmãos, nós estamos vivendo ao mesmo tempo esses sinais dos tempos. E por que nós temos um compromisso muito grande em ensinar rudimentos, sabe, princípios de uma vida cristã? Porque lá, na palavra do Senhor, diz que no final dos tempos, o santo vai se tornar mais santo. Mas o sujo vai se tornar mais sujo. E se o santo vai se tornar mais santo, o que nós temos de fazer? Buscar a palavra que vai nos santificar mais. Para que nós estejamos preparados para a volta do Senhor Jesus. Porque esses terremotos são sinais da volta de Jesus. E aqui em Provérbios, capítulo 6, versos 16 a 19, diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia. E a 7ª ele considera detestável. Quais são as 6 coisas que o Senhor odeia? Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras e aquele que semeia desentendimento entre irmãos. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: ai. Ai. Deus é uma pessoa, não é? Nós não servimos a uma força, uma energia cósmica, uma vibração. Nós servimos uma pessoa. Deus é uma pessoa que tem sentimentos, que tem vontades, que tem ação. Uma força, algo inanimado que não tem personalidade, não tem vontade, não tem ação, né? Não tem sentimentos. E aqui Salomão, ele está mostrando características de uma pessoa, né? Ele está falando aqui de coisas que Deus odeia. E uma dessas coisas Deus detesta. E ele mostra o quê? Que Deus é uma pessoa porque Deus sente. Né? Deus tem sentimentos. Há 6 coisas que o Senhor odeia. E a 7ª ele considera detestável. O que é odiar? Odiar tem a ver com repugnância. O que é repugnância, irmãos? Repugnância é algo que dá nojo, não é?
Repugnância é uma aversão a alguém ou a alguma coisa. A repugnância é algo abominável. Você abomina aquela atitude, você abomina aquela coisa, não é? E o que é abominar? Abominar é repelir com desprezo, é detestar algo. E detestar é sentir aversão a. Mas Deus é amor. Mas Deus sente aversão, Deus tem nojo, Deus tem ódio e Deus detesta algumas coisas. Tanto que Jesus ele fala para a igreja, não é, que tinha as águas lá mornas, porque não és frio e não és quente, vomitar-te-ei da minha boca. Por quê? Porque a mornidão é algo que faz com que Deus sinta nojo de algo, não é? E nós precisamos, irmãos, de parar para nós sondarmos o nosso coração juntamente com o Espírito Santo. Porque muitas vezes nós estamos sendo resistidos por Deus olhar para nós e encontrar algumas atitudes nossas, algumas características, alguns sentimentos, pensamentos que são detestáveis diante dele, não é? São sentimentos e atitudes que nós nutrimos na nossa vida e que das quais Deus não se agrada. Uma das orações do rei Davi foi: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e vê se em minha conduta há algo que te ofende. Nós precisamos de usar essa palavra aqui, irmãos, não é para nós jogarmos para as pessoas, não é? Olha, eu estou lendo aqui a Bíblia para você. Olha, a Bíblia está julgando aqui uma situação para você. Olha, quem não fizer isso vai para o inferno, é para você. Não, a Bíblia tem que ser um espelho diante de nós mesmos. Lá no tabernáculo e no templo, a primeira coisa que era visto quando se entrava era um altar de sacrifícios. Era um altar onde as pessoas levavam os animais a serem sacrificados para pedirem perdão a Deus. E depois os sacerdotes que faziam lá os sacrifícios, eles viam a segunda coisa no tabernáculo, que era uma pia de bronze, onde eles lavavam-se. Aquela pia de bronze, ela foi feita com os espelhos das mulheres que saíram do Egito. Não eram espelhos como nós temos hoje. Você vai ali no espelho, na casa de banho dos homens, eu não lembro se tem espelho. Só das mulheres, né? Preconceito, né, pastor Cidá? Temos que colocar um espelho aí na casa de banho dos homens. Nós chegamos ali, nós vemos perfeitamente como nós somos por fora. Até os pelinhos, às vezes, dependendo da iluminação, dá para a gente ver e tirar. Naquela altura não havia espelhos como hoje. Eram espelhos de bronze, não é? Então, não se tinha uma visão muito nítida. Por isso que o apóstolo Paulo fala, agora vemos como que por espelho e por enigma, como o Carlos disse. Quando o profeta profetizou lá Isaías 700 anos de Cristo, ele fala no futuro. É como o apóstolo Paulo, ele falou no futuro. Vemos como um espelho, que ele falou aquilo que ele via no momento. Mas no futuro, nós íamos ver o quê? Plenamente, face a face, e conheceremos como também somos conhecidos, né? Por isso que ele fala, vemos como que por espelho, como por enigma, nós não temos uma visão nítida. Mas a palavra do Senhor, como essa pia de bronze, não é agora como uma pia, como esse espelho que nós temos hoje, irmãos, ela tem de trazer para o nosso coração uma imagem exata de quem nós somos, porque essa palavra é verdade. E Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Então, diante dessa palavra aqui, todas as coisas estão nuas e patentes, diante daquele que tudo vê. E Deus, Ele não nos ouve se houver algo em nós que diante dele seja detestável, seja abominável. Você sabia que a Bíblia diz que até quando um casal está brigado, marido e mulher, quando eles estão brigados, as suas orações são impedidas. Um casal está brigado, faz oração a Deus, a oração não passa do teto, não vai até Deus. Tem que se reconciliar. Então imagina, nós chegarmos diante de Deus com essas 7 coisas que Deus odeia e abomina. E quais são essas 7 coisas, irmãos? Olha a primeira delas aqui, ó. Olhos arrogantes. Olhos arrogantes, olhos altivos, são o retrato de uma pessoa arrogante, orgulhosa, que olha as pessoas por cima, que nivela as pessoas por aquilo que elas têm, não por aquilo que elas são.
Não sei se você já entrou numa loja e você sentiu que o vendedor é um pouco assim, preconceituoso. Especialmente se você não tem o hábito de se vestir muito bem quando você vai no shopping, no centro comercial, ou vai comprar uma roupa ou um sapato. Porque dependendo, não é, da forma como você se veste, você não é muito bem recebido. As pessoas às vezes olham para você e pensam assim, esse aqui não tem dinheiro para comprar as coisas que nós vendemos nessa loja. Então não dão muita importância, são um pouco arrogantes, não é? Por exemplo, às vezes você vai no médico e sai de lá pior do que quando entrou, porque às vezes o médico, porque sabe muito, ou tem um nome, ele se torna um pouco arrogante, não é? Ninguém gosta de ser maltratado, né, irmãos? E às vezes nós lidamos com tantas pessoas que são arrogantes, às vezes é uma figura de autoridade, não é? Na rua, por exemplo, um agente da lei para, e aí ele é duro, ele é rude, não sabe tratar com graça. Muitas vezes é porque são pessoas assim, são arrogantes. E lá em Provérbios 8:13, diz assim, quem teme o Senhor odeia o mal. Portanto, odeio o orgulho e a arrogância. Deus falando de novo, odeio o orgulho e a arrogância, a corrupção e as palavras perversas. Irmãos, isso é tão sério que o apóstolo Paulo, quando vai falar das armas da nossa guerra, e ele diz que são armas espirituais e poderosas em Deus, e ele fala que é para destruir toda a altivez de espírito. O que é altivez de espírito? Pessoas arrogantes, pessoas altivas. Você sabia que a Bíblia diz que Jesus veio para destruir a arrogância das nações? Mas Jesus não veio como arrogante. Jesus ele podia ser altivo. Jesus ele podia usar de autoritarismo, mas nunca fez. Tanto que ele mesmo se declarou, eu sou manso e humilde de coração. Ele não veio dizendo, vocês têm de me servir porque eu sou o Senhor, eu sou o Rei dos Reis. Não, antes pelo contrário, ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar minha vida em resgate de muitos. Os judeus esperavam um Messias que pudessem se prostrar diante dele. Ave Messias, salve Messias. E ele veio tão humilde. Um Deus tão grande que se preocupa com o simples. E ele fala em Isaías 57:15, algo muito poderoso, que eu orei vários dias agradecendo a Deus nessa semana, que diz assim, o alto e sublime que vive na eternidade. Olha, alto e sublime com letra maiúscula. Está falando do Senhor, o alto e sublime que vive na eternidade. O santo diz, habito nos lugares altos e santos, e também com os de espírito oprimido e humilde. Dou ânimo aos abatidos e coragem aos de coração arrependido. Então, a primeira coisa que Deus odeia é olhos arrogantes, olhos altivos, pessoa orgulhosa, pessoas que tratam umas às outras como se fossem seus capachos, não é? Que tratam, às vezes tratam seus animais melhor do que tratam os seres humanos. Tratam os animais melhor do que tratam aqueles que estão dentro da sua casa. Eu sou uma pessoa simples, eu me considero uma pessoa simples. Eu gosto de coisa boa, mas eu me considero simples. E muitas vezes eu vou pregar assim, em igrejas muito grandes, e as pessoas, às vezes, não é, vão muito bem vestidas, e pronto, há ambientes diferentes, não é? Por isso que igreja é como família, cada um se adequa, cada um encontra a sua. Mas às vezes eu vou pregar em conferências que as mulheres vão com aqueles saltos enormes, cheias de brilho, e vão de todas maquilhadas, do cabelo feito e de unhas e tal. E até eu tenho algumas amigas que nós ministramos juntas em conferências e elas falam, Cindy, tu tens de ir lá na sala, lá, que tem lá pessoas maquilhando, fazendo cabelo. Vai lá fazer a unha. Não, não vou, eu gosto de ser assim. Agora tu emagreceste, vais ter uma personal stylist para fazer teu roupeiro, teu guarda-roupa. Cada vez que tu vais pregar, ela vai dizer quais as roupas que tu vais usar. Não, deixa-me, isso não tem a ver comigo, eu não sou assim. Mas às vezes eu vou em lugares pregar que as pessoas não dão muito valor, elas olham, nem sabem que eu vou pregar. E aí às vezes eu chego
Ninguém vai falar comigo, não aperta minha mão, né? Não me dá um bem-vindo e tal. E depois que eu prego, irmãos, tem até fila para tirar foto. Eu fico até imaginando esse povo que é mesmo famoso, que é conhecido, essas celebridades, né? Que as pessoas querem fazer aquela quilômetros para tirar foto. Eu já fico lá, que depois que eu prego, fico mais feia, cabelo para cima, às vezes choro, fico suada, e o povo quer tirar foto. Eu, Senhor, acaba logo com isso, eu detesto ficar tirando foto e tal. Mas por quê? Porque às vezes as pessoas nos nivelam, não é? Pela nossa aparência. São olhos altivos, mas aqui, segunda coisa que Deus odeia, irmãos, é a língua mentirosa. Dos 7 pecados aqui que Deus odeia, 3 deles são pecados da língua. Você lê aqui, você vai ver. A gente vai ler, que já vai falar deles. Esse aqui é a língua mentirosa. Irmãos, eu fico tão chocada quando eu vejo as pessoas falando mentira. Eu fico imaginando o coração de Deus. Tem gente que é tão mentirosa, tão mentiroso, que acredita nas mentiras que inventa. Já não sabe mais diferenciar o que é verdade do que é mentira. E eu vou fazer um confessionário aqui, né? Eu detesto mentira. Mas quando eu era adolescente, eu era muito mentirosa. Porque eu tinha uma vida de fantasia. Eu tinha uma vida fantasiosa. Eu tinha amores platônicos. Eu não era de namorar, não era namoradeira, mas eu tinha muitos namorados na minha cabeça. E me apaixonava muito, mas ninguém sabia que eu era apaixonada, não. Só eu sabia. Mas teve um caso específico que eu inventei, que eu estava namorando um rapaz milionário. Eu estava preparando essa pregação, eu lembrei do meu namorado inventado lá. Chamava Gilson. Tinha um casarão enorme perto da nossa igreja. E tinha um carrão. E eu inventei para as minhas amigas da igreja. Cidá, tu acreditaste? Ela acreditou. Tá vendo, mentiroso? Acreditou mais ou menos. E aí eu comecei a falar, não, ele é Gilson. Mas ninguém viu o Gilson. Ele vai vir quando na igreja? Um dia ele vai vir, porque os pais dele são muito ocupados. Eles viajam muito, tem jatinho particular, eles viajam muito. E aí ele não pode nem vir na igreja, mas um dia ele vai vir. E era crente, irmão, devia ter uns 14 anos. Feia, com aquele cabelo amarrado, apanhado para trás, porque assim, naquela época, as meninas crentes da igreja que eu era, que era mais assim, tradicional, nos usos e costumes, não é? Tinha que usar aquela roupa comprida, a manga comprida, não cortava cabelo, não passava maquilhagem, não usava brinco. A gente ficava feio mesmo. Feinho, feinho. Onde que um rapaz rico, tal do Gilson, lá, milionário, que os pais tinham um jatinho e apaixonar por uma menina boboca, que era eu. Mas na minha cabeça, aquilo começou a fazer efeito. E aí eu inventei um mundo imaginário. E graças a Deus o Senhor me libertou dessas coisas, porque o Senhor restaurou minha identidade. Isso é tudo problema de identidade, irmãos. Isso é tudo problema de autoestima. Ninguém nunca viu o Gilson, nem eu, porque ele não existia, né? Só existia na minha cabeça. Mas sabe uma coisa muito séria da mentira? Jesus disse que o pai da mentira é o diabo. E ele foi muito enfático quando ele disse que quem mente é filho do diabo. Você é mentiroso? Uma pergunta retórica. Você costuma falar mentira? Contar mentira? Sabia que aumentar um ponto num conto é falar mentira? O culto estava cheio. Tinha lá 50 pessoas, tinha lá 80. 100. É mentira, não é? Há mentiras, irmãos, muito graves, não é? Você vai dormir na casa do namorado e fala, mãe, eu fui dormir na casa da amiga. Isso é uma mentira grave. Pastor, vê você com uma moça lá, irmão, casado, andando lá no shopping ou qualquer outro lugar. Pastora, é minha amiga. Amiga da minha família. Isso é uma mentira grave. Sabe uma mentira grave que as pessoas não se atentam? Fazer cábula na prova. Pagar os outros para fazer seu trabalho da faculdade. Tem um diploma, mas eu escrevo você com C cedilha. Por quê? Porque pagou alguém para fazer seus trabalhos, porque fez cábula na prova. Isso é pecado grave, irmão. Sabe por quê? É mentira. Mas há outras mentiras menos graves
diga assim, que só parecem menos graves, que são tão pecado quanto as outras que são mais graves. Por exemplo, eu trouxe aqui algumas aqui. Você dá a desculpa, cheguei atrasado porque o trânsito estava muito intenso. Às vezes é mentira. Você chegou atrasado porque você saiu atrasado. Não é por causa do trânsito. A irmã chega na igreja com aquela roupa xadrez roxo, rosa, verde e azul. E você olha e fala, você está tão bonita hoje. É mentira. Você não está achando aquela irmã bonita. Está achando ela cafona, brega, não é? Sem bom gosto para se vestir. E sabe, irmãos, às vezes até o pregador ajuda a gente a mentir. Olha para essa pessoa bonita que está aí do seu lado e fala, como você é lindo. Mas você não acha o irmão bonito ou a irmã bonita. Mas tem de falar, porque o pregador mandou. Agora, você pode falar assim, não, agora é verdade, irmão. Olha para quem está do seu lado e fala, você é tão abençoado. Isso é verdade, irmãos. Uma vez eu fui pregar numa igreja, a pastora Cidá ficou horrorizada. A pastora disse assim no começo do culto. Olhe para essa pessoa que está aí do seu lado e diga assim, meu irmão, você é um pedaço de mau caminho. Não foi, Cidá? É igual ontem um menino ministrando, tadinho, ele falou assim, você deve ser como eu, um bom pecador. O que é ser um bom pecador? É pecar direito, deve ser, né? Um bom pecador deve ser, eu vou ser um bom santo que eu vou fazer tudo direito. Um bom pecador é que peca mesmo. Em vez de comer ontem eu fui uma boa pecadora. Quis ajudar o ministério, comprei 6 docinhos. Levei para casa, comi tudo. Eu acho que eu fui uma boa pecadora. Jesus me perdoa, Senhor. Em vez de comer as ameixas que a Cristiana levou, eu comi os 6 docinhos que eu comprei ali. A intenção do coração e o desejo do estômago. Olha o povo tudo aqui, ó. Isso aqui também comeu, isso aqui também comeu 6. Ó. Glória a Deus, abençoamos o ministério. Sabe outra mentira, irmãos? Ai, eu estou fazendo 50. Não, eu estou fazendo 45. Eu não respondi porque eu só vi sua mensagem agora, mas vi uma mensagem cedo. Por que tem que falar, irmão? Não fala nada. Não fala nada, irmãos, eu só pude responder agora. Quer ver outra coisa que a gente mente? Eu estou orando por você. Não está orando nada. Orou uma vez só, estou orando, quer dizer continuidade. Por isso que quando alguém me pede oração, na hora eu oro. Eu falo, vem cá, vamos orar agora. Porque eu vou orar mesmo. Se eu falo que vou orar, porque eu vou orar. Mas se eu falo, pode deixar que eu vou orar, às vezes a gente esquece, irmãos. E sabe o que a gente mente nas coisas que parecem inofensivas? Amanhã eu vou estar lá, pode me esperar, viu, Roberto? Amanhã, Roberto, tá, Roberto. Estou quase a chegar, mas nem saiu de casa ainda. E brasileiro tem essa mania, irmãos. Eu no começo, falava assim para as minhas amigas. Estou chegando, mas você está onde? Já passou a ponte? Não, estou saindo de casa. Aí a minha amiga Ana dizia assim, brasileiro tem essa mania. Fala, estou chegando, mas nem saiu de casa ainda. Essa comida está maravilhosa. Não está? Não fala nada. Para não ter que mentir. E pior é quando nós mentimos para safar algum amigo. Quem aqui conhece a palavra safar? Tem aqui em Portugal essa palavra? Tem, não é? E quantas vezes nós mentimos para nós safarmos alguém? Você sabe de onde vem a palavra safado? De safar. Você já safou alguém? Você é um safado. É, irmãos, é literalmente safado. Safou. Olha só, é o verbo safar. Quem é filho de Deus, irmãos, vive na verdade, não vive na mentira. Porque o Senhor é verdade. Terceira coisa que o Senhor odeia, mãos que derramam sangue inocente. Deus odeia violência. Deus acabou com 99,9% da população do mundo por causa da violência na época de Noé. E mandou o dilúvio.
Uma das razões de Deus ter exterminado Sodoma e Gomorra não foi só por causa da imoralidade sexual, paganismo, não, foi por causa da violência. Sabe por que Deus também permitiu que Nabucodonosor invadisse Jerusalém, destruísse Jerusalém e levasse os nobres cativos? Por causa da violência. E Deus fala isso através de Ezequiel. Filho do homem, você vê isso? Perguntou ele. Será que não significa nada para o povo de Judá cometer esses pecados detestáveis que levam a nação inteira à violência, que a fazem zombar de mim e provocar minha ira? Por isso responderei com fúria, não os pouparei nem terei piedade, mesmo que eles clamem bem alto, não os ouvirei. E sabe, Deus disse, esse povo é violento. Não era só idólatras, não era só porque não terem guardado os sábados do Senhor, não, mas por causa da violência que era terrível, Deus permitiu que fosse destruída a cidade do Senhor. E sabe o que Deus fala, irmãos? Que nós temos de fugir das pessoas violentas, não nos relacionarmos com elas. Provérbios 24 diz assim, não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. O que significa derramar sangue inocente? Todo tipo de violência e de injustiça. Você não está matando alguém fisicamente, mas pode estar matando de outra forma. Matando a reputação dela. Matando a vida espiritual dela. E nós recebemos uma boca de Deus com uma língua. E se nós temos Jesus é para abençoar, não é para amaldiçoar, não. Porque a palavra diz que da mesma fonte não pode jorrar água salgada e água doce. Se você é um manancial de vida porque tem Jesus, você foi chamado para abençoar, não para amaldiçoar. Mãos que derramam sangue inocente é todo tipo de violência, de injustiça. E sabe, irmãos, esse ano em Portugal, 2026, o índice de violência doméstica aumentou drasticamente. Só no primeiro trimestre de 2026, 8 adultos foram mortos devido à violência doméstica. 4 crianças foram mortas. 3.725 ocorrências policiais. E 433 detenções. Há um mês, ou um mês e pouco, ou 2 meses atrás, uma irmã pastora conhecida no Brasil, ela estava pregando, e ninguém esperava, mas ela trouxe uma palavra dura sobre a violência doméstica. E no Brasil, 43% de mulheres cristãs evangélicas, passando por terríveis problemas de violência em casa. Irmãos, deixa eu só dizer uma coisa, não é só a mulher que sofre violência doméstica, tem muito homem que sofre violência doméstica, muitos filhos sofrem de violência doméstica, pais espancam os filhos sem piedade, não é? A palavra do Senhor, ela fala que não pode espancar. A palavra do Senhor fala que tem um lugar próprio que o pai ou a mãe, quando vão corrigir o filho, tem que usar. É aqui, ó. Não pode bater na mão, não pode bater na cara. A cara é dignidade. A mão aqui tem uma artéria que vai direto ao coração, não pode. Antigamente, as professoras batiam na palma da mão, né? Algumas batiam em cima. Errado. A Bíblia tem resposta para quase tudo que nós precisamos saber. A palavra fala que os lombos são para a correção, lombos. E quantos filhos também, não é? Usando de violência contra os seus pais. Nós tivemos um caso uma vez no nosso ministério que ele é que era o oprimido em casa. E um dia eu estava viajando para os Estados Unidos e ele não era irmão, ele é marido de uma irmã da nossa igreja. Na igreja ela era quietinha, super amiga de todos, ajudava, ninguém imaginava. Aí ele mandou uma mensagem, pastor, eu já não estou aguentando mais de violência doméstica. Ela me bate, pastora, ela me bate. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou resolver essa situação? Pastor, se dá, está lá, ela vai lá, resolve lá a situação e tal. Aí ele falou assim, só para a senhora saber, vou gravar aqui umas coisas que acontecem na nossa casa para a senhora ver. Meu Deus, quando ele mandou, eu falei assim, meu Deus, coitado desse homem, mas era mesmo baixinha, pequenininha, magrinha, mas era o terror em casa, meus irmãos.
Mas a maioria, é claro, não é a violência contra a mulher. E essa pastora, ela se levantou contra, né? Ela trouxe, porque muitos dos discursos dentro das igrejas evangélicas são o quê? Você está sofrendo, marido é violento? Continua orando, irmã. Continua jejuando para Deus transformar esse homem. Aí o marido bate na esposa e a esposa está lá orando. Violência não é só pecado, violência é crime. E crime tem de ser denunciado. Deus odeia a violência. E nós temos de tomar cuidado com isso, irmãos. Porque nós que somos crentes em Jesus, nós acreditamos sim que o casamento é para sempre. Mas desde que começa a tocar na dignidade humana, não é? Através da violência que pode levar a tocar na integridade física, e não só física. Tem muita gente doente emocionalmente por causa de violências psicológicas, manipulações, não é? Ameaças. Aí sim, tem de procurar uma ajuda para que a sua vida, em todos os sentidos, a sua integralidade, a integralidade do seu ser, seja preservada. Eu espero que aqui na nossa igreja não tenha ninguém assim, né? Nem violento fisicamente e nem violento nas palavras, né? Nem na forma como falam uns com os outros, nem com gritarias. A palavra do Senhor fala que nós não devemos viver em gritarias e nem ser rudes uns com os outros. Deus odeia isso. Irmãos, Deus odeia isso. Seu marido gritou, você olha para ele e fala, está valentão, hein? Ela levantou, você também tem que fazer. O que é isso? Jezabel aqui em casa, não. Vamos orar, vamos sentar para conversar e colocar diante de Deus a nossa vida, porque nós somos cristãos. A nossa casa é um reflexo da presença de Deus. Amém? Quarta coisa que Deus odeia, o coração que trama projetos iníquos. O que é tramar projetos iníquos? É pensar em esquemas de maldade. De tudo que é injusto, violento, tudo que desagrada a Deus. Olha, no Salmo 50, Asaf profetizou dizendo, ao perverso, porém, Deus diz, de que adianta recitar meus decretos e falar a respeito da minha aliança? Pois você recusa a minha disciplina e trata minhas palavras como lixo. Quando vê ladrões, você aprova o que fazem e passa seu tempo com adúlteros. Sua boca está cheia de maldade e sua língua repleta de mentiras. Vive a caluniar seu irmão, filho de sua própria mãe. Irmãos, tramar maldade não é só você maquinar coisa muito ruim, que vai, né, causar muito dano no outro, mas é também você maquinar maldade contra a sua própria vida de santidade. Você sabia que tem muito crente que maquina maldade? Ah, eu vou pecar dessa vez, mas vou pedir perdão a seguir, Deus me perdoa. Só dessa vez eu vou cometer esse adultério, depois eu peço perdão e Deus me perdoa. Só dessa vez eu vou tomar uma bebedeira, depois eu peço perdão e Deus me perdoa. Só dessa vez eu vou falar mentira e Deus depois me perdoa. Os irmãos acham que isso é certo diante de Deus? Os irmãos acham que Deus se agrada de uma coisa dessas? Quando a Bíblia fala que aquele que confessa as suas culpas e as deixa, alcança misericórdia. Tramar a maldade é a coisa que Deus odeia. Sabe que a pessoa vingativa, ela trama maldade no coração dela, de diversas formas, não é? Hoje eu estou falando muito de família, né? Mas às vezes, por exemplo, a esposa quer algo do marido e o marido não dá. Quer fazer uma viagem, o marido diz que não dá. Quer comprar um carro, o marido diz que não dá. Quer comprar uma roupa, o marido... Aí ela começa a fazer greve de sexo. Isso é o quê? Uma vingança. Isso é tramar a maldade. É? Tramar a maldade, desonrar uma moça. Você que é rapaz, desonrar a filha de alguém. Viver tramando a maldade. Pensando, tocar na inocência de uma criança. Tantas pessoas tramam a maldade e Deus odeia. Deus odeia aquele que age mal pelas costas de alguém. Fala mal pelas costas de alguém. Você teria coragem de falar de alguém se aquela pessoa estivesse na sua frente? Teria? E por que nós temos coragem de falar quando ela não está presente? Tramar a maldade é querer levar vantagem em tudo. Eu já falei aqui, não é? Tramar a maldade
é ter um diploma na parede, mas que foi adquirido de forma mentirosa. Quinta coisa que Deus odeia: pés que se apressam em fazer o mal. Quando eu era menina, na escola bíblica dominical, nós aprendemos uma musiquinha que dizia assim: cuidado, pezinho, aonde pisa. Fala de todas as partes do corpo. Cuidado, olhinho no que vê, cuidado, boquinha no que fala, cuidado, mãozinha no que pega, cuidado, eu acho que orelha no que ouve, né? Não tem orelha não nesse dá, mas deveria ter, né? Cuidado, pezinho, aonde o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, pezinho, aonde pisa. Repare que dentre essas 7 coisas que Deus odeia, 5 tem a ver com parte do nosso corpo. Olhos arrogantes, língua mentirosa 3 vezes. Mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos e pés que se apressam em fazer o mal. Ou seja, irmãos, as coisas que Deus mais odeia em nós estão ligadas à nossa carnalidade. Estão ligadas à nossa carne. Como é que Deus ele produz o fruto do Espírito em nós? Onde Deus produz o fruto do Espírito em nós? Fruto de amor, de alegria, de paz, de longanimidade, de benignidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio. Onde que Deus produz em nós? No nosso espírito. Diga comigo, no meu espírito. Faz assim, ó, meu espírito, aqui, ó. Nosso coração, nosso espírito. Aqui, o espírito produz o seu fruto. E onde nós produzimos as obras da carne? Na nossa alma. Na nossa mente. Então, onde os teus pés estão te levando? Pés que se apressam em fazer o mal. Onde os teus pés têm te levado? Eu quero dizer uma coisa para você. Os seus pés não vão lá sozinhos. Não vão, não. Quem leva os teus pés lá? A mente. Que a mente é que dá o comando para o corpo. A mente é que diz, faça, vá, vê, fale, escute. Por isso, irmãos, que nós temos de ter uma transformação na mente. Porque se não tiver uma transformação na mente, não tem temor do Senhor e os pés vão se apressar para correrem ao mal. Não é mudança de localização, não é mudança de religião, é de mentalidade. É de mentalidade. Sexta coisa que Deus odeia, testemunha falsa que diz mentiras. Mais um pecado da língua que começa na mente. E o falso testemunho está lá nos 10 mandamentos. Não dirás falso testemunho. Né? E outra vez o Senhor nos fala como Ele odeia a mentira. Irmãos, a mentira é um pecado gravíssimo. O falso testemunho, eu vi sim, aquela pessoa estava lá. Quantos filmes de histórias reais nós assistimos, não é? De pessoas que foram condenadas de forma inocente. Foram condenadas estando inocentes. Em João 8,44, Jesus diz assim: pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que não creiam em mim. O pai da mentira, o diabo. Irmãos, a mentira é algo que nós não podemos brincar com ela, não. Nem no dia 1º de abril, que é considerado, né, o Dia Internacional da Mentira. Nem nesse dia. Eu já preguei muita mentira no dia 1º de abril. 1º de abril, tem até um versinho que eu já não me lembro. E tudo crente. Paulo, ele diz, fale cada um a verdade com o seu próximo. E eu não estou dizendo aqui que você tem que ser ultra sincero em tudo para você falar toda a verdade. Não. Tem verdade que não edifica. Não precisa de ser falada. Porque tem gente que é mal educado, tem gente que não tem bom senso, e diz assim, eu falei mesmo e falo mesmo porque eu sou sincero. Às vezes não é sinceridade, às vezes é falta de educação. Porque nem toda a verdade nós precisamos de falar.
As crianças, elas são muito simples, não é? Olha, às vezes, olha que barrigão. Por que você está com esse cabelo feio hoje? É sinceridade. Mas é criança, é inocência. Nós não precisamos de falar tudo que vem à nossa mente, não é? Falar a verdade com a graça de Deus. Eu lembro uma vez, irmãos, que eu recebi de Deus assim, um tratamento. Você sabe quando você faz uma coisa que não dá para ir, como no computador, deletar aquilo que você escreveu? Deleta e faz de novo. Tem coisas que a gente faz, né, na vida que não tem como voltar atrás mais. Aliás, a maior coisa, acho que 100% das coisas que nós falamos nem tem como voltar atrás mais, né? Mas eu lembro que eu estava viajando para um país e encontrei lá um líder meu antigo. Quando eu estava fazendo um curso transcultural, ele era diretor mundial da missão. Aí ele me viu e falou: oi, Cindy, quanto tempo eu não vejo você? Você tem visto o fulano de tal, o nosso amigo lá, fulano? Falei: não, eu não vejo ele muito, não. Pois é, ele engordou muito e estava gordo igual uma porca. Eu ouvi aquilo. Mas o meu problema foi depois de muitos dias eu encontrei esse amigo. E contei para ele, falei: o fulano, encontrei com ele lá não sei aonde. Ele falou que você está sumido e disse que você está gordo igual uma porca. Ele tão alegre, sempre rindo, brincando. Fechou. Eu, Porque o outro que me falou também tinha sido líder dele. Para que eu fui falar aquilo? Para quê? Para que eu fui falar aquilo? Era uma verdade, mas para que eu fui falar aquilo? Irmãos, fiquei com raiva de mim. E depois daquilo, passei a tomar mais cuidado com as coisas que eu falo. Mais ainda. Às vezes a gente ainda cai em coisas que não deve. Mas para que, meu Deus, que eu fui falar aquilo? Então, irmãos, olha, se falou mal de você, é alguém que é muito próximo do seu círculo de amizade íntima. Tudo bem, até é bom a gente saber quando alguém que é do círculo de intimidade, né, fala mal da gente. É bom saber para você delimitar o espaço que você vai dar para aquela pessoa na sua vida. O espaço que você vai dar para ela na sua mesa, na sua casa. Mas não é amigo íntimo, não fala. Não vai edificar, só vai criar contenda, não fala. Falou mal de mim, deixa para lá. Não vem me contar não, eu não quero saber. Só se for muito íntimo. Mas não edifique, irmão, não precisa falar. E a última coisa aqui, que é a sétima, que Deus odeia mais do que todas as outras 6. Deus abomina, e diz aqui que Deus detesta, é o que semeia desentendimento entre irmãos. Fala assim: essa não é uma pregação pentecostal, nem carismática. Aliás, tudo que vai levar a gente para o céu não tem carisma, porque tem a ver com fé e não com aquilo que a gente vê. Tem a ver com o que a gente crê, não com aquilo que a gente sente. Não são sentimentos que vão nos levar para o céu. Não são sentimentos que vão nos levar a estar com o Senhor no arrebatamento da igreja. Às vezes nós vivemos de sentimentos, irmãos. Já viu aquela canção que a gente canta na igreja? Quando estou em tua presença, dá vontade de pular. Dá vontade de dançar. Às vezes nem dá, né? Tá vendo como a gente mente? Eu conto os segundos só para te encontrar. Às vezes a gente não está contando segundo nenhum, não. Aí pela fé a gente canta. Mas é emoção, né? A gente gosta de se emocionar. Mas e se a gente fizesse uma alteração na letra e colocasse: quando estou em tua presença, dá vontade de falar a verdade. Dá vontade de dizimar. Dá vontade de obedecer. Dá vontade de parar de fazer sexo sem ser casado. Ai. Vamos parar por aqui, porque senão o negócio fica feio. Dá vontade de parar de mentir. Dá vontade de fazer tanta coisa que desagrada a Deus. Mas a gente quer pular, dançar, gritar, porque nós gostamos da emoção. Mas vamos continuar cantando, tá? Não vamos tirar não, que é bênção. Por isso que Tiago, irmãos, tanto falou dessa bendita língua, né? Não foi à toa, não. Olha o que ele fala, o irmão de Jesus. Estou acabando já, que aqui é o último, não é?
Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca, meus irmãos, isso não está certo. Irmãos, a maioria dos desentendimentos, seja na igreja, na família, no local de trabalho, no condomínio onde nós moramos, a maioria dos desentendimentos tem a mão de um maldizente. Tem um ouvido fofoqueiro, que sai dali e vai espalhando aquilo que ouve, e fica um telefone sem fio que vai, sem fio e sem fim, né? Porque quando chega lá no final, já foi tudo adulterado, a história verdadeira. E vai gerando contendas entre irmãos, entre pais e filhos, entre parentes, entre irmãos em Cristo, entre colegas de trabalho. Vai gerando contenda. E sabe, Salomão fala em Provérbios 26, sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Como eu oro para que nossa igreja, sabe, irmãos, eu oro para que nossa igreja, toda conversa vai acabar nos ouvidos de uma pessoa que não é fofoqueira, porque ali acaba a contenda. Mas quando a pessoa pode não ser fofoqueira, mas tem ouvidos fofoqueiros, aí a contenda continua. Porque aquilo vai se alastrando, irmãos. E é uma praga. Chegou até você, seja sábio, guarde com você, vai orar ou entregar alguém de direito, alguém que precisa de resolver. Porque uma pessoa que espalha contendas entre os irmãos, ela não prospera em nada do que ela faz. E Deus quer que seus filhos sejam prósperos. Menina, você não sabe o que aquela pessoa falou de você. Rapaz, olha, você está andando com aquela pessoa. Cuidado, aquela pessoa está falando isso e aquilo. Reuniões de família, começam a falação. Os grupos de família no WhatsApp da minha família, só Jesus na causa, irmãos. Aí os meus familiares, eles entram e saem dos grupos, né? Tudo com raiva. Falam uma coisa que não gosta, sai do grupo. Tem grupos da minha família, aí eles fazem outro grupo. Eu acho que eles se arrependem, fazem outro grupo, chama toda a gente. Eu já estou cansada de ficar em tanto grupo que me coloca, e eu sou a única que está lá. Tem grupo da minha família que essa semana eu estava olhando lá e eu falei, eu tenho que sair, porque eu sou a única que ficou. Tem ninguém, quem fez o grupo mesmo saiu. Fiquei eu lá. Por quê? Por causa das contendas. Porque um se acha melhor, porque quando a gente fala do outro, é porque a gente se acha melhor que o outro, irmãos. Por isso que eu comecei essa pregação dizendo, temos de sondar o nosso coração. E deixar essa palavra mostrar a miséria que há em nós. É a síndrome de Lúcifer, é a síndrome de Absalão. Eu sou melhor. Se fosse comigo, ia ser diferente. Se eu estivesse na liderança dessa situação, seja onde for, qual o nível de relacionamento, igreja, família, trabalho, sociedade, tudo. Se eu estivesse ali, não ia ser assim que eu ia fazer, porque você acha que é melhor que os outros, que sabe mais e pode mais. Filho quer ensinar pai. Se eu fosse o pai, não ia ser assim. Às vezes a gente está se sentindo até melhor que Deus, porque a gente acha que Deus não deveria abençoar aquele, porque tinha que abençoar a nós, não é? A Bíblia fala, irmãos, da soberba só resulta contenda. Então, aquele que espalha contenda entre os irmãos é o quê? Soberba. E nós vamos voltar lá nos olhos altivos. O sétimo volta para o primeiro. É? E a contenda, ela começa devagar, vai se alastrando. E é difícil de ser parada. É como uma represa. E eu vou terminar com esse versículo aqui. Ó, são 2 versículos em Provérbio 17. Provérbio 14, 17 e 14. Como Salomão era sábio, não é?
Começar uma briga é como abrir a comporta de uma represa. Portanto, pare antes que irrompa a discussão. O que ama a contenda, ama o pecado. O que faz alta a sua porta, facilita a própria queda. A sala de aula, ele era aluno do seminário. Eu estava ensinando sobre a questão da falar mal, né? Mal dizer. E ele dizia, pastora Cindy, mas uma fofoquinha é tão bom, né? Fazia assim com as mãos. Para com isso, menino. Pastora, mas é a carne, pastora. A fofoquinha é bom demais. O que ama a contenda, ama o pecado, irmãos. Começar uma briga é como abrir a comporta de uma represa. Não vai parar mais, irmãos. Em casa, o casal começa a brigar, um tem de parar. Sai, vai no mercado, vai comprar um pão, vai desanuviar, esparecer a cabeça, deixar assentar a poeira. Porque se começar a briga, vai abrir a comporta, vai dar enchente, vai, irmãos, não dá, irmãos. Então, 7 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª que Ele abomina, que Ele detesta. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras, e aquele que semeia desentendimento ou contenda entre os irmãos. Será que o Senhor está falando no nosso coração? Você se viu aqui nesse espelho da palavra? Vamos ficar de pé. Você se viu no espelho da palavra? Não gostou, não? Mas o Senhor está aqui para nos dar um coração novo. O Senhor está aqui, irmãos, para nos purificar, para nos perdoar, nos purificar de toda a nossa injustiça. Mas tem de haver em nós sinceridade. Se não houver sinceridade, e agora ninguém vai orar por ninguém, você vai orar por você mesmo. Você vai falar diante de Deus agora como está o seu coração. Não sabe? Peça ao Espírito Santo para sondar. Sonda-me, Senhor. Conhece o meu coração. Vê se em minha conduta há algo que te ofende.